Eu resolvi gravar essa aula pra gente... Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Então, hoje a gente vai tratar de um assunto muito legal e que vocês já vêm estudando, certo? Que é a Revolução Industrial, tá? Eu resolvi gravar essas aulas para vocês, pra gente aprofundar mais nos assuntos que vocês estão estudando, tá bom? Bem, primeira parte aqui, eu fiz uma linha de conceitos para vocês verem as principais coisas que a gente vai abordar quando a gente fala de Revolução Industrial, tá bom? Nela a gente vai ter, por exemplo, a gente vai ver a formação de duas novas classes sociais. Na verdade, uma já tinha se formado, mas ela já vai ser de uma forma diferente, que é a burguesia. Outra classe que vai se formar, que são os operários, que vão fazer essa dualidade, tá bom? Vão bater uma de frente com a outra. A Revolução Industrial que a gente vai tratar aqui é a que aconteceu na Inglaterra. Então, é a chamada Primeira Revolução Industrial, tá bom? Então, a gente vai ver como foi o acúmulo de capital, né, da Inglaterra, como que as manufaturas se tornaram indústrias e como que isso fez com que o capitalismo se acendesse como sistema econômico, tá? Beleza, então. Mas o que foi a Revolução Industrial, certo? A Revolução Industrial foram várias mudanças que ocorreram, né? Numa transformação social mesmo. Foi uma transformação que mudou a vida de todo mundo nesse país, tá? Então, quem era camponês, né, se via trabalhando como operário na cidade. E ela marca, né, a mudança do trabalho manual, vamos dizer artesanal, que eu vou explicar para vocês, para o trabalho assalariado fabril, do sistema de fábricas, né, que o trabalhador vai lá, trabalha um determinado tempo e recebe um salário por vender a sua força de trabalho, tá bom? E essa revolução marca, como eu disse para vocês, a consolidação do capitalismo como sistema econômico, tá bom? Beleza, vamos passar. Beleza, contexto histórico. Primeiramente, a gente tem que saber que a Revolução Industrial, ela só conseguiu né, ser essa revolução que foi através de um grande processo histórico lento de mudanças que já vinham acontecendo na Inglaterra, tá bom? Essas mudanças, a gente pode pensar nelas, né, primeiramente com a Revolução Comercial, lá no finalzinho da Idade Média, tá bom? Que, né, se começou a comercializar novamente e com a expansão dos mercados. E o que seria essa expansão dos mercados, né? Como a gente viu, a Revolução Comercial, ela também foi, né, se transformando ao longo do tempo. E aí, essa expansão dos mercados é marcada pela expansão dos mercados por Atlântico, certo? Então, por exemplo, o comércio de escravos, que a Inglaterra fez muito parte, né? Comércio em geral com as colônias, com as suas próprias colônias, com colônias de outros países, com outros países europeus. Então, tanto o Estado quanto a burguesia inglesa, né? Essa burguesia que primeiramente era uma burguesia comercial, ela começou a juntar muito dinheiro, tá bom? Também o Estado, porque nessa época era um reizinho lá, um monarca, certinho. E a Inglaterra teve várias medidas, né, desse comércio se alastrar, e ela ter vários contatos praticamente no mundo inteiro, porque depois ela vai ter colônias na Ásia também, né? Vai ter colônias na África, então ela vai expandir assim seus mercados de uma maneira, vamos dizer, global. Bem, e essa revolução comercial, essa expansão, vai ser uma coisa que a gente chama de pioneirismo inglês, tá bom? Não só isso, vai ser outros fatores, mas esses fatores se juntando formam o pioneirismo inglês. O porquê que a Inglaterra saiu na frente nessa corrida industrial, tá bom? Beleza. Outra coisa que fez a Inglaterra se transformar, né, e ter a sua revolução industrial foi a política de corsos, né, que foi adotada ainda quando existia regime monárquico na Inglaterra. E essa política de corsos é basicamente uma pirataria, tá bom? Então, era piratas contratado pelo Estado inglês, né, pelo monarca inglês, que pegava e roubava navios de mercadorias de outros paizinhos, né? Como, por exemplo, a Espanha, que vinha, né, com seus navios retirados lá da América, roubando todo o ouro e prata que tinha lá, e pedras preciosas e as riquezas daquele lugar, né, das Américas, e levava para a Europa. Os piratinhas contratados pelos ingleses iam lá e roubava
esses navios, tá bom? Foi até por isso que a Espanha teve que aumentar muito a sua frota naval, né, para tentar proteger esses navios que estavam sendo roubados. Beleza. Outra coisa que marcou, né, que ajudou muito a Inglaterra nesse processo foi as revoluções burguesas. Vocês estudaram isso em algumas semanas passadas, tá bom? Que foram as duas revoluções inglesas. E as revoluções inglesas, elas têm caráter burguês. Por quê? Porque ela foi liderada por burgueses, certo? Se não foi liderada, ela foi, assim, empurrada por burgueses, tá bom? E bem, a gente sabe que essas revoluções geraram o quê? Uma nova forma política de se governar a Inglaterra, que é a monarquia constitucional, né? Que tem um monarca lá, mas que os poderes dele não é mais absoluto, como era antes, né? Porque você tem um parlamento inglês que controla muito mais as decisões políticas do que o próprio rei. E isso marca a instauração de um governo burguês, tá bom? Isso marca, né, a burguesia, né, essa nova classe social, essa burguesia comercial no poder político. Então, obviamente que ela vai fazer ações que vão se ajudar, certo? Ela vai fazer políticas para ela. E bem, com isso, a Inglaterra já tinha passado vários anos aí, muito tempo, e a Inglaterra também ela vai se consolidar como uma potência naval militar, uma potência nos mares, tá bom? Antes, né, no período assim de grandes navegações, pipipipopopó, era a Espanha, só que vai ter uma treta aí no governo da Rainha Elizabeth com a Espanha, vai ser uma mini guerra naval, e aí a Inglaterra vai meio que acabar com a frota espanhola e vai se tornar a dona dos mares, tá bom? Então, ela tinha isso a favor dela também. Então, ó, pra você ver, ela tinha riqueza na mão do Estado e da burguesia para investir em novas máquinas, em novos conhecimentos, em pesquisas, tá bom? No comércio. Ela vai ter, deixa eu ver, a gente tá só nessa parte ainda, mas ela vai ter uma burguesia no poder que vai fazer políticas afirmativas para esse investimento acontecer, tá bom? Aqui, nessa parte desse slide, está falando, né, dessas leis, então, desses investimentos, né, no comércio e na industrialização. E, como eu disse também, a Inglaterra também teve muito lucro com o comércio de escravos. A gente não pode esquecer disso, tá? Beleza. Outra coisa que ajudou a Inglaterra nesse processo foi o processo de cercamento dos campos. Ele começou aí no século XVI, que eu coloquei para vocês, e foi mais ou menos até o século XVIII. E esse processo de cercamento dos campos, o que era, né? Era o processo de você cercar o campo mesmo. Sabe aquelas terras lá, vamos lá no finalzinho, né, da Idade Média, e que tinha aquelas terras comunais que todo mundo plantava e era feliz? Mentira, porque essas pessoas também eram exploradas, tá bom? Mas, anyway, tinha uma terra lá que era as terras comunais, que os camponeses plantavam para sobreviver, né, e tudo mais. Então, os donos dessas terras, que seriam um senhor feudal, um nobre, tá bom? Que era dono, tecnicamente, dessas terras, né? Dono, que na verdade quem morava lá eram os camponeses, quem produzia lá também eram eles. Eles expulsaram esses camponeses dessas terras, tá bom? E cercaram essas terras, para ninguém mais morar lá e ninguém mais plantar lá e produzir nessas terras. Por quê? Porque eles queriam que essas terras se tornassem pastagens para criar ovelhinhas. E criando as ovelhinhas, eles poderiam vender a lã dessas ovelhas para uma das indústrias bases nessa primeira revolução industrial, que é a indústria têxtil, tá bom? Depois vai ter algumas imagens para vocês e a maioria das imagens é só de indústria têxtil, ou seja, de tecido, tá bom? Então, essa expulsão dessas famílias, né, do campo vai fazer um êxodo rural, né? Vai obviamente, consolidar um êxodo rural, que essas famílias, então, vão todos para as cidades e vão abarrotar as cidades de gente, tá bom? Fazendo com que essas cidades fiquem cheias de pessoas e essas pessoas ainda são desempregadas, tá bom? E isso faz com que surja um outro pilar para a revolução, eu digo pilar, mas não é uma coisa muito boa não, tá? É um outro pilar para a revolução industrial acontecer, que é mão de obra barata, tá bom?
que são a força de trabalho que vai fazer essas indústrias funcionarem, tá bom? E isso faz também que surge a classe operária. Vocês vão ver mais um pouco daqui a pouco. Beleza. Outra coisa que a Inglaterra tinha para fazer com que isso acontecesse eram os recursos naturais. Porque vocês vão ver que a principal invenção, além dos teares mecânicos, foi a máquina a vapor. E para essa máquina a vapor funcionar e para fazer as outras coisas funcionarem nas indústrias, precisava-se de carvão, tá bom? E a Inglaterra era muito rica em carvão e ferro, tá? Então, a Inglaterra tinha dinheiro para investir, ela tinha mão de obra barata, ela tinha recursos naturais e ela também vai ter mercados consumidores nas suas colônias, nos países europeus que ela tinha contato, tá bom? Nas outras colônias dos outros países europeus. Então ela fazia, né? Ela tinha um mercado já assim que estava se estabilizando e para onde ela conseguiria escoar, né? Essa mercadoria, pelo menos ali, principalmente dentro da Europa, tá bom? E também esse escoamento era mais fácil porque a Inglaterra tem bastante rios, sitos, e ela é uma ilha, então a saída para o mar, né, fica mais de boas, assim, ninguém para ela. Isso aí. Beleza, então. Falando então dessas coisinhas que eu falei, ó, capital, mão de obra, recursos naturais, mercado consumidor, ela tinha tudo para dar certo nessa revolução industrial. Tá bom? Então, como eu disse para vocês, né, a Inglaterra ela já fazia parte de uma rede de relações econômicas praticamente mundial. Então, ela falava com o Ocidente, com o Oriente, ela tinha colônias e pipipipopopó, explorava de um monte de gente, né? Isso aí daí. Então, esse processo para que ocorresse a Revolução Industrial demorou praticamente uns 200 anos de desenvolvimento da Inglaterra. Por isso que eu falei que é um processo longo na história. Não foi assim, pá, indústria, tá bom? Apesar de revolução ser uma palavra que, né, implicitamente fala de uma mudança radical no modo de vida. Mas, assim, vai mudar, mas vocês vão ver como que vai ser. Beleza, então. Aí, agora eu vou explicar para vocês, a gente já tem um contexto histórico, agora eu vou explicar para vocês como, né, o artesanato chegou na indústria, não é mesmo? Pois é. Então, a gente tem aí, primeiro, obviamente, o artesanato, que vem desde a antiguidade, tá bom? Que é o produtor saber, né? Quem está produzindo, o trabalhador, saber todo o processo produtivo de um objeto, tá bom? Todo o processo produtivo de um sapato, de uma mesa. Então, ele vai lá, ele pega madeira, ele esculpe, ele faz tudo até chegar à mesa, tá bom? Isso é artesanato. É uma pessoa ter o conhecimento de produção inteiro, né, de um produto e ele saber o valor daquilo, né? Porque ele que gastou seu tempo, ele transformou toda uma matéria-prima num objeto final. E depois disso, né, obviamente que isso também foi uma transformação lenta, né? Aqui eu coloquei mais ou menos o artesanato Baixa Idade Média para vocês terem uma ideia. Esse artesanato, ele foi virando pequenas fabricazinhas de artesanato, tá bom? Que a gente chama de manufatura. E o que acontecia? Por exemplo, meu pai é artesão e aí ele vai ensinar o ofício dele para a família inteira e a família inteira vai trabalhar nisso, certo? Então, a gente vai ter uma mini fábrica de pessoas de uma mesma família que faz sapato. Então, só que cada um vai ter uma parte dentro desse processo de se fazer o sapato, tá bom? Um vai fazer a sola, o outro vai fazer o bico do sapato, o outro vai fazer o saltinho, etc. Cada um vai fazer uma parte desse sapato até chegar no produto final, tá bom? Ainda assim, é um processo à mão, tá bom? Mas só que ele vai ter várias pessoas, né, envolvidas nesse processo produtivo, tá bom? Não são muitas, mas a gente tem mais pessoas nesse processo produtivo. E aí, a manufatura, o que aconteceu? Para se passar da manufatura para a maquinofatura, que seriam as indústrias, vamos pensar assim, os burgueses, eles precisavam desses produtos que as pessoas, né, os manufatureiros, certo? Faziam. Então, eles dependiam dessas pessoas também para vender os seus produtos. Então, assim, era uma codependência daí. Só que esses burgueses começaram meio que assim a tomar posse, né, comprando assim essas manufaturas e aumentando esse processo produtivo, né, aumentando as pessoas. Então, o processo produtivo vai passar a ser mais dividido
E vai ter mais pessoas ali fazendo um sapato, certo? Fazendo um produto só que muitas pessoas fazendo. E essas muitas pessoas não teriam, tecnicamente, que ter o conhecimento, né, que um artesão ou que a família que fazia o sapato lá tinha que ter, porque ela só vai, sei lá, cortar couro, entendeu? Ela vai fazer um processo muito pequeno, né? O trabalho vai começar a ser dividido em várias partes para cada pessoa fazer um pouquinho e acelerar o processo de produção. Então, é nesse processo que as manufaturas vão se tornando maquinofaturas, vão se tornando indústrias, tá bom? Beleza. Então, a partir do século XVIII, a industrialização se intensificou dessa maneira que eu falei para vocês, tá bom? E isso, obviamente, fez com que as relações de trabalho se modificassem, porque não era uma pessoa só fazendo um objeto, não era mais uma família que detinha o conhecimento de fazer aquele objeto, eram várias pessoas num galpão escuro, úmido, sabe, cheio de máquina e sujeira e poluição, fazendo os produtos, certo? Divididos assim em pequenos processos de produção, tá bom? Beleza, então. Agora, alguns conceitozinhos para ajudar vocês, né? O capitalista, esse burguês, né, que é essa classe social que já vinha numa ascensão assim, ela vai se tornar um pouquinho diferente, porque não é mais aquele burguês do comercial, vai ser um burguês industrial, tá bom? Por quê? Eles vão ser os donos dos meios de produção. E o que são esses meios de produção? São as indústrias, são as máquinas, tá bom? Eles vão comprar máquinas, investir nessas indústrias, né? Investir seu dinheiro nessas indústrias para ganhar mais dinheiro. Obviamente, eles vão ser privilegiados, tá bom? Porque eles estão na política, então eles têm meios, né, de se privilegiar aí nesse processo todo. Até porque eles detinham o capital, então eles tinham dinheiro, eles eram ricos, tá bom? Beleza. A gente tem o proletário, que era quem mais, ninguém menos do que o trabalhador, os operários, tá bom? O trabalhador é aquele que, né, vai lá, trabalha e ganha seu salarinho, vende sua força de trabalho, né? Então, o trabalho, nessa relação entre burguês e operários, ele passa a ser o produto, né, a mercadoria que o trabalhador vende em troca do salário, né? Ele vende o seu tempo, ele vende o seu esforço, tá bom? Beleza, então. Obviamente, né, como eu já tinha falado para vocês, a divisão do trabalho nas fábricas, ela era de repetição de atividades simples. Então, eu coxava um parafuso e ficava coxando parafuso o dia inteiro, entendeu? Essa era a minha função, coxar o parafuso do produto. E aí eu coxava os parafusos, a outra pessoa ia fazer outras coisas, e pipipipopopó. Então, a divisão era muito maior, muito mais sequenciada, tá bom? Então, eu não tinha que deter o conhecimento de fazer o produto inteiro, porque eu só coxava o parafuso, eu só passava o cadarço, eu só colava a sola, entendeu? Então, assim, eu não ia saber, né, qual era o valor daquele produto final, tá bom? Porque eu só fazia aquilo ali, só uma coisa só coxava os parafusos e só. Beleza. Então, esse trabalhador, o que mais acontecia com ele, né? O trabalhador só se lascava. Ele tinha salários muito baixos, tá bom? Ele tinha um risco de desemprego constante, porque, sei lá, ele falava assim, não quero mais trabalhar, tô cansado, não sei o quê. Aí o cara demitia ele, tinha mais 10 na fila querendo o emprego dele, porque tinha necessidade, precisava do salário para comer, entendeu? Condições insalubres, ou seja, essas condições, eles trabalhavam em péssimas condições, entendeu? Como eu já disse, era um galpão cheio de máquinas, sujo, úmido, muita fumaça, sem contar as minas de carvão, que é um trabalho muito mais difícil, né? Num lugar escuro, pequeno, úmido, abafado. Então, assim, era muito complicada a situação, os meios de trabalho, né? A situação de trabalho desses trabalhadores. Essas pessoas trabalhavam mais ou menos 16 horas por dia. Isso é muita coisa, meus caros. Muitas coisas mesmo. Pensa aí, o que você faz em 16 horas do seu dia? E o que sobra, tá bom? Eles não tinham direitos garantidos. Então, por exemplo, se eles, sei lá, perdesse o dedo, foda-se, entendeu? Ninguém liga pro seu dedo, é tipo isso.
Então, eles não tinham nenhuma ajuda de direitos trabalhistas, nem nada nesse começo ainda dessa Revolução Industrial. A gente está pensando mais ou menos no século XVIII, não se esqueçam. E eles eram vigiados por um feitor, que ficava lá em cima deles, uma pessoa ficava em cima deles para vigiar o serviço dessas pessoas, para ver se eles estavam fazendo as coisas certas. Então, eu coloquei essa lei da vadiagem aí, porque é um negócio bem interessante, está no livro didático de vocês, né? Lei Cavone. Que essa lei era uma lei que punia mendigos, pessoas, sei lá, doentes que ficavam na rua, assim, vagando, entendeu? Que puniam, elas eram presas, podia, sabe? Era um negócio horrível. E ela foi chamada de lei de vadiagem, que proibia a vadiagem nas ruas, tá bom? Inglesas, tá? É um negócio bem pesado. Então, você tinha que estar fazendo alguma coisa. Beleza. Mulheres e crianças também trabalhavam, só que as mulheres ganhavam menos que os homens e as crianças ganhavam menos ainda, tá bom? Por que as crianças trabalhavam, né? Crianças, a partir de uns 9, 10 anos, elas eram requisitadas no serviço, porque a ideia de infância que a gente tem hoje era muito diferente da do século XVIII, tá bom? Então, essas crianças, elas conseguiam entrar, principalmente nas minas de carvão, em lugares estreitos para extrair esse carvão, tá bom? Elas conseguiam entrar em lugares pequenos e elas também trabalhavam nas fábricas, tá bom? Principalmente para ajudar a família a se alimentar. Beleza. Então, como eu tinha dito para vocês, aconteceu muitos acidentes nessas fábricas, principalmente com crianças. Então, muita galera, assim, perdeu membros, assim, do corpo, entendeu? Crianças também, muitas crianças sofreram com isso. Nas minas piorou, era um negócio mais precário ainda, certo? E outra coisa muito importante da gente pensar, né, a vida desses operários, é que a locomoção de um lugar para o outro dentro dessas cidades era caro, tá bom? Então, começou a surgir os bairros de operários, tá bom? Né, as vilas operárias, que ficavam em volta das fábricas. E isso ajudava muito os donos das fábricas para conseguir controlar esses trabalhadores. Porque os trabalhadores também, gente, eles estavam passando por um processo de mudança muito brusca na vida deles. E assim, então, por exemplo, eles eram acostumados, né, de costume mesmo social, de, sei lá, descansar na segunda-feira e não trabalhar. E aí eles não iam, eles ficavam em casa, eles faziam outras coisas, eles iam jogar futebol, entendeu? E não ia para a fábrica na segunda de manhã, entendeu? Então, esses bairros, né, esse morar perto das fábricas, faziam com que esses feitores, esses burgueses, tivessem mais controle dos trabalhadores. E principalmente controlar o tempo desses trabalhadores também. Porque antes, o tempo, né, vamos dizer, o tempo no feudalismo era marcado pelo quem? Por quem? Pelo sino da igreja, tá bom? E isso vai se mudar com a vida nas fábricas. Por quê? Porque quem vai marcar o tempo agora não é mais o sino da igreja. A igreja, coitada, tá lá, entendeu? Só final de semana. Quem vai marcar é os apitos das fábricas. Então, vai ter um apito para o trabalhador acordar, vai ter um apito para o trabalhador ir para a fábrica, vai ter um apito da hora dele começar o serviço, vai ter um apito da hora dele almoçar. Então, assim, a fábrica vai regrar a vida dessas pessoas, tá bom? Outra coisa, outro ponto. Nessa época, tinha uma autopoluição gigantesca na Inglaterra, tá bom? Porque essas indústrias a vapor, queimando carvão, só jogava fumacinha assim pro ar. Então, assim, poluição de rio, poluição no ar. Nossa, terrível. Poluição... como é que fala mesmo? Eu vou deixar assim. Então, tinha uma autopoluição, tá bom? Desses lugares, tá? Então, o modo de viver, como eu disse para você, passa a ser ditado pela fábrica, tá bom? Não é mais pelo nascer e o entardecer do sol. É pelo apito da fábrica. Beleza, então. Como eu disse para vocês, esses trabalhadores, obviamente, eles não ficavam de cabeça baixa perante tudo isso que estava acontecendo na vida deles, entendeu? Porque eles estavam sendo explorados. Então, a classe trabalhadora, obviamente, ia se unir. E eu trouxe aqui dois principais movimentos. Depois eu vou falar de mais políticas que ocorreram, né, de teorias que surgiram depois da Revolução Industrial para vocês, mas vai ser um vídeo separado. E aí,
eu trouxe dois movimentos para vocês. O mais legal para mim é o movimento ludista, que era quando vários trabalhadores invadiam as fábricas e quebravam as máquinas, assim, quebravam os tear, quebravam as máquinas a vapor, quebravam tudo, porque era um meio de protesto, porque as máquinas estavam tomando o lugar do homem, tá bom? Estava roubando o emprego do homem nesse processo produtivo. Então, é um modo de rebelião mesmo contra as máquinas e contra esse sistema novo que estava sendo implantado. Outro movimento que teve foi o movimento cartista, que foram de cartas populares que reivindicavam direitos aos trabalhadores e também reivindicava participação, representatividade no parlamento inglês, tá bom? Porque quem estava lá? A burguesia. Quem estava tomando eram os trabalhadores. Então, eles precisavam, né, ter essa representatividade nesse local político também. Beleza. Aqui eu trouxe para vocês as principais invenções, né, dessa primeira fase da Revolução Industrial, que foi a máquina a vapor, criada por esse rapaz, Zotti, aí, o tear mecânico, que ajudou muito no processo, né, dessa indústria têxtil, como eu falei para vocês, que era a indústria base, e a locomotiva, que ajudou muito no escoamento de produtos e também, né, no ir e vir das pessoas. Belezinha. Aqui eu trouxe algumas imagens para vocês. A maioria deles, como eu falei, né, essas três aqui no centro, são da produção têxtil, tá bom? Então vocês podem ver como o tear mecânico vai mudar, né, a produção da indústria têxtil. Porque eu não trouxe uma imagem aqui, mas vocês podem procurar na internet para vocês verem um tear, como que funcionava, né, na mão, assim, o trabalhador, né, a pessoa que estava produzindo, ficava ali manualmente, né, tecendo esses fios, e agora uma máquina fazia isso muito mais facilmente, tá bom? E vocês podem ver, né, o aumento dessas pessoas trabalhando nessas fábricas. Então, assim, nessa imagem aqui embaixo, é assim, um galpão cheio de máquinas com pessoas sentadas, trabalhando e fazendo, né, uma parte do trabalho. Nas duas outras imagens, essa aqui provavelmente minha cabeça vai ficar em cima, mostra um bairro inglês de Londres, tá bom? E é uma gravura de 1872, tá? Então é um bairro pobre, então vocês podem ver aí a situação não era muito legal. E ali embaixo, no canto, vocês podem ver as cidades, uma cidade inglesa, eu peguei essas imagens do Google, então créditos para o Google, tá bom? E é a representação de uma cidade inglesa. Então vocês podem ver o alto nível de poluição, muitas fábricas, tá bom? Então, casas em volta dessas fábricas, navios para escoar os produtos, tá bom? Então, é basicamente essas representações que a gente tem desse período, tá? Beleza. Aqui eu trouxe para vocês um pequeno mapa mental, que não é de autoria minha, é de Descomplica. Eu coloquei tem até o vídeo para vocês assistirem, se vocês quiserem. E aí falar para vocês do pioneirismo inglês, né, da ascensão da burguesia, do século de acúmulo do capital, essa relação entre burgueses e operários, tá bom? Então, eu acho que é isso. Essa foi a explicação dessa primeira parte da Revolução Industrial, tá bom? Eu espero que tenha ajudado vocês e até mais.